Olá, hoje irei trazer um breve resumo sobre o livro O Tempo e o Vento, da autoria de Érico Veríssimo. A história começa em abril de 1745, numa redução dos 7 povos das missões, e é contado a partir do ponto de vista do padre Alonso, que recém se mudou para lá a fim de auxiliar o padre Antônio. A redução ficava próximo à fronteira com o Rio Grande de São Pedro, pertencente à coroa portuguesa, portanto a história se passa do ponto de vista espanhol. A colônia ficava separada de Laguna, território português, por uma vasta extensão de terras. Nesta região, os descendentes dos bandeirantes, agora vicentistas, ou seja, oriundos da colônia de São Vicente, ainda mantinham as práticas de apanhar índios, abrir caminhos pelas matas, fundar estâncias e formalizar a ocupação do território, com direito a cartas de sesmaria dadas pela coroa portuguesa. Nesta redução, os índios viviam como cristãos, cultuavam o cristianismo e, por influência dos jesuítas, aprendiam espanhol, latim, instrumentos europeus, aprendiam a esculpir e a fazer muitas outras atividades. E trabalhavam na produção de tabaco, algodão e outros bens que, após serem vendidos, o dinheiro era usado para comprar bens para a igreja, pagar impostos à coroa e ser enviada a Roma. Internamente, na redução, funcionava o sistema de troca, e o trabalho era coletivo, funcionando um sistema praticamente socialista. Padre Antônio educava as crianças sobre o cristianismo, bem como pregava a palavra e a conversão aos indígenas, que também eram responsáveis pela proteção militar do local, a mando dos europeus. Os indígenas casavam conforme as normas da igreja, batizavam seus filhos e viviam em harmonia dentro da redução. Era descrito como um lugar paradisíaco de cooperação e hombridade. Padre Alonso, durante a sua adolescência, não era cristão e se relacionava com uma mulher casada que o manipulou a querer matar-lhe o marido. Entretanto, Alonso, quando foi matá-lo, descobriu que ele havia morrido minutos antes de infarto, e a culpa foi tão grande que se confessou para o padre da família e se converteu, abandonando a sua vida de pecados. Padre Antônio explica que no inconsciente de Alonso, a culpa e a memória ainda permanecem sintomáticos, o que se manifesta no sono quando os mecanismos de defesa estão desativados, havendo neste diálogo uma analogia religiosa com a psicanálise. E por conta desta culpa, Alonso se apunhala com um punhal que levara para assassinar o marido da mulher de quem era amante, acreditando que assim a sua alma seria salva e perdoada. Entretanto, ele é socorrido pelos indígenas. Posteriormente, é mostrado muito das habilidades dos indígenas com os instrumentos, o quão pacífico a redução era e o quanto os padres buscavam proteger e cuidar dos indígenas. Alonso enxergava a catedral como uma mãe, expressando que os sons que dela emanavam lembravam os sons que sua mãe fazia quando estava por perto, havendo nesse retorno constante à figura materna. Em um dia qualquer, uma índia grávida aparece em trabalho de parto na redução. Ela morre, mas o bebê fica bem, este sendo mameluco, ou seja, filho de branco com indígena. Assume-se que tenha sido mais um caso de abuso por parte de um bandeirante, coisa que era comum nessa região. Assim, Alonso dá à criança o nome de Pedro, que é o mesmo nome do cara que ele pretendia matar, e o cria como filho. Pedro cresce sendo pardo, vira coroinha, aprende instrumentos e acaba tendo uma vida ativa na redução. Constantemente ele enxerga vultos e em diversas ocasiões diz presenciar a luta do bem contra o mal nas mais diversas formas, tendo muito contato com demônios. Na redução, diversos eruditos passavam algum tempo por lá e depois iam-se embora, deixando alguma coisa para trás. Naturalistas, cartógrafos, músicos, deixavam para trás novas residências, construções, riquezas iam surgindo e a redução se expandia.
É descrito no livro como a música foi importante na conquista dos indígenas, pois era uma forma de dominá-los por meios pacíficos, uma vez que eles tinham muito gosto por ela. A música era usada para fazê-los trabalhar, rezar e principalmente para doutriná-los. Já no ano de 1750, Alonso sonhava com um mundo religioso, um mundo onde todos seriam iguais, brancos e índios, onde as riquezas seriam compartilhadas, um mundo sem classes sociais, mas sonhava que para isso seria necessário uma ditadura dos sacerdotes, uma ditadura cristã, que iria realizar todos esses feitos e agir como um mal necessário. Ele acredita que esse meio seria justificado pelo fim, isto é, esse mundo de igualdade e paz. Para isso, esses líderes sacerdotes deveriam aos poucos ir conquistando todo o mundo, unindo todas as nações por meio de um bem comum, o amor e o temor a Deus. Porém, neste ano foi assinado o Tratado de Madrid, que, entre outras coisas, trocava os 7 povos das missões pela colônia de Sacramento, algo que gerou em Alonso um ódio profundo. Após o Tratado de Madrid, os espanhóis e os portugueses formaram uma aliança para tomar os 7 povos das missões, juntando principalmente bandeirantes e milicianos lutando contra líderes e exércitos formados por indígenas e muitas vezes coordenados por jesuítas. Alonso participou ativamente, mas o líder guerreiro de sua redução foi Cepé Tiaraju. Ele guerreou contra as duas coroas, mas morreu heroicamente em combate, proclamando: "Esta terra já tem dono", na hora de sua morte. Após a queda das reduções, os padres e os moradores queimaram as infraestruturas e as abandonaram. Após estes acontecimentos, famílias vindas de Espanha e Portugal eram prometidas pela coroa a terem, assim que chegassem, terras e ferramentas para cultivar e se estabelecer, como aconteceu com José Borges, personagem do livro. Entretanto, José não teve nada do que foi prometido, abandonando uma estável vida na Espanha pela pobreza do sul do Brasil, e com a sua esposa e 7 filhos. Porém, bandeirantes ainda cometiam crimes na região, como personificado em Chico Rodrigues, que sequestrou uma das filhas de Zé Borges. E assim se deu o mundo de pecados que foi estabelecido no lugar das sagradas reduções.